Hoje eu estou aqui recebendo o pastor Manuel de Matos e o empresário Diógenes, do Rio de Janeiro. Ambos são do Rio de Janeiro, vieram até Palmas. É a primeira vez que vocês chegam a Palmas, ao Tocantins. Vamos lá. Bom, primeiro eu Sim, ou você, Joyce? pode começar. Primeira vez nós conhecemos Palma, É primeira vez que mesmo? estamos no Tocantins, na verdade, e muito feliz de conhecer. Que bom que chegaram aqui nesse período que tem até uma chuvinha caindo aqui e aquela fama do Tocantins ser calor, mato e índio já acabou, né? Verdade. O que você acha? Tá bastante quente, mesmo assim. Porque a gente tem que trazer esse lado empresarial também para o lado da fé, para o lado de crer que o negócio vai ficar bom, mas a gente também tem que trabalhar o capital voltado para a fé, como, por exemplo, os dízimos, né? As nossas ofertas, as nossas primícias, entregar primeiro a Deus. Certo. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu diria que é a parte mais importante na vida de um empresário. Todas as pessoas que existem no mundo, seja ela de qual religião for, nós estamos falando aqui de cristão, de evangélico, porque somos evangélicos, mas em qualquer linha religiosa, todo mundo precisa de uma cobertura espiritual. Algumas pessoas confundem cobertura espiritual com domínio espiritual. Nenhum líder tem Verdade. o direito de dominar ninguém, mas todo liderado tem a obrigação, se quiser ser bem-sucedido, em ouvir uma liderança com cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual é muito mais que orar por alguém, é dar direção para a pessoa. Então, o que nós vemos hoje, principalmente no meio empresarial, são pessoas tentando todos os tipos de negócio e muitas vezes estão sem direção. Alguns abrem negócio como se fosse moda. E negócio não é moda, negócio não é aquilo que você viu alguém vestindo e diz, vou comprar uma igual porque é legal. E aí quando tu coloca aquela blusa, tu vê que com você ela não tem nada a ver. Já viu aquela roupa que tu olhou no outro, aí tu falou, vou comprar uma que é bacana. Aí quando tu veste, tu fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver, não caiu bem, o corte não tá Às vezes legal. compra pelo preço, né? Exatamente, principalmente pela moda. E pela Principalmente moda. pela moda. A Exato. maioria das vezes não é nem o preço. É claro que o preço influencia, mas quando você gosta de alguma coisa, até a pessoa mais simples, ela parcela em 10, 20, 30 vezes, mas ela vai ter aquele bem que ela deseja usar ou usufruir do mesmo. Sim. A vida empresarial é a mesma coisa. O grande problema hoje é que algumas pessoas acham que podem andar por conta própria, apenas pelo seu conhecimento. E aí a Bíblia diz que nós não devemos confiar na força do nosso próprio braço. A Bíblia diz mais que uns confiam em carros, outros Outros em confiam em cavalo. cavalos, mas nós fazemos menção do braço forte do Senhor. Provérbios diz que se o homem planejar, aliás, o homem faz planos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Ou seja, a espiritualidade na vida empresarial é primordial. Eu diria que é mais importante do que capacitação. Embora a capacitação é importantíssima, embora a influência é importantíssima, embora o conhecimento, relacionamento, network, como muitos gostam de usar hoje esse nome, mas nada é mais importante que uma cobertura espiritual. Por isso, o meu conselho inicial é o seguinte: saiba quem vai cobrir a sua vida espiritualmente, porque também é outro perigo. Porque aquele que Verdade. coloca a mão sobre a tua cabeça determina o seu destino. Verdade. Como alguém pode dar destino se nem ele tem? Então, você deve se preocupar mais que ter uma cobertura, é saber quem vai fazer essa cobertura sobre a sua vida. É, Então, essa é a primeira palavra aqui. é verdade, pastor. E quando você fala em colocar primeiro, saber como que você vai colocar o seu negócio, buscar primeiro, a gente vai para aquela parte da Bíblia que fala buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E quando você busca essa cobertura, esse direcionamento, faz parte do projeto que você está fazendo ali para o seu negócio. Né? Então não adianta eu só abrir um negócio por abrir e achar que ele vai dar certo, ele tem cliente para o meu negócio aqui na cidade ou onde eu estou, mas se eu não apresentar aquele projeto ali inicialmente para Deus, ele corre o grande risco de não dar certo, né? Eu tenho um kit que eu sempre digo que a pessoa deve levar no bolso e no coração, que é o PPE. Pense, planeje, execute. Sempre assim. E dentro desse kit, existe uma fórmula de qualquer negócio dar certo, espiritualmente falando, porque aí depois vem o planejamento também humano, que é muito importante, Sim. ok? Mas espiritualmente, ore antes, ore durante e ore depois. É impossível dar errado no negócio que tem Impossível. oração. A oração é a base de qualquer construção, né? A oração é a base de qualquer decisão. Toda decisão que tem como pauta a oração
ela pode até ter aflições, porque já dizia Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom Isso, ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, é quando verdade. você ora, o teu negócio pode até ter crises, porque é normal ter crise, mas com certeza você vai conseguir passar de cabeça erguida. É verdade, é bem isso. Diógenes, você como empresário já nesse ramo aí, conta pra gente um pouquinho como que você começou, qual que é o seu negócio atualmente e você fez todas essas prescrições aqui do nosso pastor. Então, o pastor, já estou com ele já há 17 anos. Ele tem a cobertura espiritual. E a Duquesa, que fica no Rio de Janeiro, especificamente em Duque de Caxias, ela nasceu realmente através de oração. Foi um momento em 2015 para 2016, onde o país estava passando uma crise absurda. E naquele momento eu fiz uma coisa assim, para quem não entende, falou que eu era louco, e montar uma empresa, no momento onde estava todo mundo fechando. Conversei com o pastor, falei com ele, passei tudo para ele. Ele falou assim: vamos entrar em oração para ver se é isso que Deus quer, se é esse caminho. E com isso, ele, uma semana, 2 semanas depois, ele falou assim: faz, bora, segue em frente, agora tem que achar o local. Em busca do local, consegui um local para o olhar humano novamente. Era impossível, porque não passava ninguém, era um lugar estrategicamente ruim, dizendo. E assim que eu achei o local, eu levei o pastor para orar. Ele orou, ele falou: "É aqui, faz aqui." Eu falei, eu falei, pastor, mesmo com toda a fé, faz aqui o local, todo mundo tá falando que é muito ruim. Ele falou assim: faz aqui, Deus tá mandando fazer aqui. Obediente, né? Como eu sempre sou, Tem que obedecer, né? obedecer. Eu comecei a fazer a obra. Essa obra demorou mais ou menos 8 meses. Nesse decorrer desse período aí, contratei um consultor muito conhecido até, e um dia ele estava lá conversando comigo, chegou 7 horas da manhã, na hora que deu meio-dia, ele veio falar assim: você tem certeza que você vai abrir aqui? Eu falei: tenho sim. Ele: rapaz, passou aqui, sei lá, 4, 5 pessoas até agora na rua, não tem cliente aqui, como você vai fazer isso? Eu falei, Desafiador, né? eu falei, eu tô olhando aqui muitos clientes chegando de carro, não só a pé. Então, assim, eu falando para você, de repente você não vai entender. Ele: não tô entendendo. Eu falei: então, mas eu tô vendo isso. Porque eu tenho uma pessoa por trás da oração e tem Deus também no negócio. Ele falou: tudo bem, já que você pensa assim, respeitou, beleza. Aí teve outros momentos também, outras pessoas me desanimando. Teve um que chegou, no momento, esse daí eu não esqueço, um até conhecido meu, me parou e falou assim: cara, para essa obra. Nossa. Todo mundo fechando, você abrindo um lugar que não Que ano existe dar foi? certo. 2015 para 2016. Foi na Ah, época da transição da Dilma com o Temer, É o né? Brasil em tem crise. Brasil em crise, toda tava aquele momento esse assim, cenário aquele ainda, né? cenário muito ruim mesmo. É, Aí eu falei pra ele, eu falei: cara, vai dar certo aqui. Não, não vai dar certo, aqui é um local ruim, você tá investindo seu dinheiro aqui. Aquele dia eu fui pra casa, chorei. Chorei porque, humanamente a gente vendo, realmente é difícil. E ainda vem pessoas Isso, para isso aí. tentar desanimar. Tentar desanimar, liguei pro pastor novamente, ele sempre liga: pastor, aconteceu isso, eu tô desanimado. Elizinho, não tem problema, só pensa uma coisa, eles vão ver quem é Deus na sua vida. Só isso. Guarda isso e continua. Aí beleza, chegou na época de inaugurar, inauguramos a loja. Inauguramos a loja, foi um sucesso, graças a Deus, uma loja sempre bombando, sempre vendendo bem. E uns 5, 6 meses depois, o pastor vai e me convida para ir para Israel. Ele falou: estou com viagem para Israel, sei que você inaugurou a loja agora, eu vou daqui a 2 semanas. Eu falei: caramba, pastor, daqui a 2 semanas está muito perto. Ele: não, vamos sim. Eu falei: tá bom. Aí fomos a Israel, lá tive uma experiência assim, com Deus muito grande. Porque chegou um momento lá, onde teve o pastor em oração, fez uma profecia sobre a minha vida. E é onde ele dizia que todo canal de televisão ia conhecer, ia na Duquesa, onde que todo mundo ia passar a conhecer a Duquesa. E ia ser uma mídia Que é a espontânea, sua loja. que é a minha loja. Que ia ser uma mídia espontânea. E depois disso tudo, ele ainda finalizando, ele falou: ó, ainda tem mais. Aí a Duquesa vai passar por mais de 40 países na Olha mídia. só. Então eu recebi essa profecia, guardei comigo e tive fé. Falei: vou acreditar e ter fé. Voltamos, uns 2, 3 meses depois, eu tive uma ideia de fazer uma coxinha de 1 quilo. Uma coxinha de frango. Uma coxinha normal que todo mundo tem, de 1 quilo. Não desse tamanho, né? Mas tamanho normal. Aí, nessa coxinha de 1 quilo, eu fiz.
eu tirei umas fotos, pedi para publicar. Algumas crianças estavam no dia no local, elas experimentaram, adoraram. Falei, pô, então já tem um resultado aqui que gostaram. Chegou na hora que deu umas 4 horas da tarde, a menina publicou. Quando ela publicou, depois ela me ligou e falou assim: você está acompanhando o Facebook? Na época, você está acompanhando o Facebook? Eu falei: não, não estou vendo, não. O que que houve? Ela viralizou no Facebook. Olha aí. Já está com mais de 4 mil compartilhamentos, comentários. Eu olhei e não acreditei. Falei: caramba, que legal. É coisa de Deus Coisa de mesmo, né? Deus. Não tem como dar Aí, errado. aí a revista Veja Rio, que só publica coisa do Rio de Janeiro, mas da capital, não publica na outra região. Eles publicaram a gente, coisa que não é normal acontecer. Não é normal, não acontece, na verdade. Esse dia aconteceu, eles publicaram a gente, dizendo que a confeitaria em Duque de Caxias cria uma coxinha de 1 quilo com sucesso e viraliza nas páginas da rede social. Aí nisso a Rede Globo fez um contato comigo, querendo conhecer, gravar, o SBT, Rede Record, aí começou. E começou Começou aquela. a ficar conhecida conforme as Uma hora promessas de Deus. começa a promessa de Deus. E cheguei no dia seguinte lá na Duquesa, tinha fila, porque como eu não tinha experiência, falei: tá bom, amanhã 8 horas, marquei todo mundo 8 horas. Chegou todo mundo junto, só que tinha que gravar. Eu falei: então vocês veem quem vai ser primeiro pra gente fazer a gravação. Tá bom, e nisso liguei pro pastor. Falei: pastor, a profecia está se cumprindo. Que todos os canais de televisão viria até a mim, no caso até a empresa, para divulgar a empresa, espontaneamente, sem gastar nada. Olha E isso aqui eu tô com fila, não sei nem o que fazer direito. Eu tô com fila aqui e só emissora, Globo, Tava precisando de SBT, gente já para Record, ajudar, né? isso aí. Aí eu falei, por causa da coxinha, aí ele falou assim: presta atenção numa coisa. A coxinha, você que inventou, ela já existe. Eu falei: já existe. Já existe há muitos anos. A coxinha é uma coisa, sei lá, uma coisa assim, novidade ou não foi? Novidade. Não é novidade. Aí ele falou: então pensa com Deus quer fazer, ele faz em qualquer coisa. Nossa, que lindo, hein? Então, a coxinha não é novidade. A coxinha já existe, mas para todo mundo Deus mostrou que é a novidade. Ele transformou em novidade. Que coisa. Então, assim, aqui dali na que ele falou aquilo, eu me emociono porque eu lembro disso. Olha que Entendeu? Eu coisa. lembro disso. Então, nesse momento, eu falei: pastor, é verdade. É Deus mesmo no negócio e Deus tá honrando. E por isso tem que honrar sempre Deus, sempre falo de Deus. Então, aquele momento ali foi muito bom, foi assim, explodiu. E depois criei, Deus me deu outra ideia de fazer a coxinha, além da coxinha, criar uma As ideias foram brincadeira. surgindo, né? Criar uma brincadeira de quem comer em 10 minutos, quem comer ela em 10 minutos não paga. Olha aí. Então as pessoas ficavam lá porque isso acontecia. Quero comer coxinha, a gente botava o corona, não comia, ela pagava. Quando comia, ganhava um troféu ainda. E não pagava aqui, daria todo mundo compartilhava. Então foi mais E aí, divulgação na internet. e você nem sabia, mas Deus já tinha programado isso aí para você. Verdade, Trazer dons para você aplicar no seu negócio, verdade. né? Trazer ideias novas. Porque é isso que acontece hoje nas redes sociais, né? São essas ideias novas que viralizam. O que que você faz para o seu negócio viralizar? E fica todo mundo desesperado ali procurando fazer um vídeo que viraliza, fazer alguma coisa que realmente vai chamar a atenção. E você não precisou nem ter Não, muito isso trabalho, porque E foi uma foi coisa muito espontânea, assim. direcionamento já de Deus mesmo. Foi espontâneo e depois dessa, que ficou pelo menos um ano se batendo direto. Aí veio a Copa do Mundo na época, acho que foi 2018 a Copa do Mundo, se não me engano. 2018 teve a Copa do Mundo. E nisso eles pediram, a grupo pediu para fazer uma matéria ao vivo lá, na Duquesa, para fazer uns pães coloridos, da cor da bandeira. Eu fiz, ficou muito bacana a mesa. Aí fez a matéria do RJTV, que é local, e desse RJTV, o rapaz terminou a matéria ao vivo, aí estava indo embora, recebeu a ligação, o repórter, e voltou. Falou: Zinho, São Paulo pediu para eu voltar e para fazer agora um Bom Dia Brasil. E você não sabe de uma coisa, sabia que você vai passar por mais de 40 países? Eita, olha a promessa se cumprindo aí, ó. Beleza. Lá no comecinho. Que lindo. Nossa, quero ir lá conhecer. Sim, vai ser um prazer. Aí eu lembrei dos mais 40 países. Eu falei: caramba, aí fizeram um link de um local, jogaram para a Duquesa foi para a Rússia. Aí eu falei assim: obrigado, mais uma vez se cumprindo. Assim, eu tenho muita experiência, muita coisa. Muita E na experiência. verdade, Zinho, nós estávamos em Israel e o Zinho recebeu uma notícia lá muito ruim na época, que abalou muito ele. Nós não vamos entrar nisso, mas foi muito ruim. E ele chorou muito na época, falou: caramba, pastor, por que está acontecendo isso e tal? E aí Deus me deu uma ideia de levá-lo até a fonte de Gion, é um local onde Salomão, o filho de Davi, foi ungido como rei.
E aí lá eu liberei uma unção sobre ele, disse, eu libero uma unção de rei sobre a tua vida. Então tudo que tu tá perdendo agora no Brasil, Deus vai te recompensar. E aí começou a vir esse turbilhão de coisas. Eu sempre digo o seguinte, o homem não precisa de muito, ele só precisa de uma grande ideia de Deus. Se ele tiver uma grande ideia de Deus, ele tem tudo. Tem tudo. As pessoas buscam grandes ideias, as pessoas estão copiando programas. Agora veja, é tão poderoso que o Zinho pegou uma coxinha que virou um salgado de rodoviária, que muita gente tirou do cardápio de lanchonetes. Muitas pessoas não vendiam mais coxinha, a procura era muito pequena em lanchonetes, porque ficou um salgado meio que ultrapassado. Aham. E ele fez esse salgado no formato novo, com uma ideia que Deus deu, fez com que a coxinha voltasse à tona absurdamente em todo o Rio de Janeiro. Todo mundo começou a comprar coxinha E novamente. todo mundo depois começou a copiar, Incrível esse fazer projeto. várias coisas com maior, né? Tipo assim, um hambúrguer de 1 quilo. Aí começou a Eu- fazer algo parecido. Então virou uma febre no Rio de Janeiro. Todo mundo fazendo algo Porque a tipo. bênção de Deus, ela faz o quê? A bênção de Deus, ela não pega só a pessoa. A bênção de Deus, ela engloba, ela pega outras pessoas. Tinha um barzinho do lado da Duquesa lá, que às vezes tinha um cara sentado lá. Hoje, por causa da Duquesa, a praça inteira lota de gente. Outros comerciantes foram para lá, abençoou todo o local. E, para vocês terem noção, o prefeito da cidade foi até lá e deu o nome da praça de Duquesa Confeitaria. Hum, Olha só. Para ter noção da grandeza A do lugar. riqueza que ficou o seu negócio. Verdade. Eu tô assim, só recebendo aqui de Deus, porque eu já me arrepiei aqui várias vezes, já lacrimejei, porque é incrível. É muito lindo o que Deus faz. E você contando a história aí, eu me lembrei do meu negócio também, quando eu conversei aqui um pouquinho antes de iniciar o nosso bate-papo, que eu falei que eu já tive loja. Comecei assim também, um projeto de Deus, assim, sem capital nenhum, e o negócio caiu para mim e para minha irmã. A gente era sócia e esse negócio ele nos levou, inclusive, para o Rio de Janeiro, para o São Nossa, Paulo, para o Bacana. São Paulo Fashion Week, para o Fashion Rio. E a gente foi assim, e ela ficava, quem mandou isso? E eu fiquei, Deus. E a gente, assim, infelizmente a gente não soube lidar com o nosso negócio. E eu também passei por um momento de crise que foi com meu filho. sim. E acabei fechando, né? Mas foi um projeto de Deus que foi bem parecido e que se a gente tivesse hoje estaria talvez em lugares altos. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente tem só que crer. Verdade. Mas, pastor, quando ele fala sobre essa fidelidade dele, esse crer que ele teve bem no início aí do seu projeto, isso está relacionado também à fidelidade em termos de oferta, ser fiel a Deus, não só na palavra, em buscar, em levar o evangelho para outro, em levar até mesmo o seu próprio negócio de forma que todos conheçam Jesus ali naquele espaço. Mas tem a ver também com a fidelidade, né, financeira. O Zinho hoje, lá no Rio de Janeiro, pelo menos, o Zinho, ele não ajuda apenas uma igreja. A Duquesa virou um ponto de apoio para muitas igrejas. Existem igrejas grandes, pequenas e médio porte lá, que as pessoas fazem eventos e a Duquesa muitas vezes patrocina. Além disso, ele criou um projeto lá na Duquesa, aquele projeto do pão que as pessoas vão até a porta, eu não me lembro o nome, você vai? Como é esse Pão projeto? solidário. Pão Solidário, onde ele deixava pães na porta para pessoas que não têm condições financeiras pagar, recolher o pão e levar embora. Olha Então, aí. o que a Bíblia diz, né? Que quem dá ao pobre empresta a Deus. A Sim. Bíblia diz que nós devemos ajudar o pobre, o necessitado e a viúva. Então, todo negócio que cumpra esse papel, que abençoa vidas, que abençoa famílias, quantas famílias, diretas e indiretamente, são abençoadas por conta da Duquesa, né? Por causa da bênção que está sobre a Duquesa. Então, isso é fruto de fidelidade, não tem como não ser. É verdade, é verdade. E, Diógenes, quando você fala também da sua parte empresarial e a parte de fé, né, que crê, como que você concilia a espiritualidade com a sua prática lá no trabalho? Acho que hoje o empresário, ele tem que, o primeiro passo, tem que ter uma cobertura espiritual. Isso aí eu falo por experiência própria, Sim, tá? E acho que você, tendo uma cobertura espiritual, com orientação, você consegue chegar longe e mais adiante. Porque sem isso fica muito difícil. Muito é difícil mesmo. verdade, é verdade.
Pastor, fala sobre o conceito dessa célula empresarial. Na verdade, o conceito é levar o evangelho a algumas pessoas que normalmente não vão à igreja. Hum, Então, você usa um método como esse para atrair um público que normalmente alguns não gostam de ir ao templo, por exemplo. sim. Então, por isso a célula empresarial, onde se fala do evangelho e também faz uma junção com os negócios. Então, ali nós vamos contar algumas experiências, fazendo o que o apóstolo Paulo nos ensina, sendo cartas vivas para o público. Muitas vezes a Bíblia ela pode ser mais pregada através da nossa vida do que falada por nós. Muitas pessoas estão preocupadas em falar muito e praticar pouco, quando na verdade você deve praticar muito e falar Fala pouco. menos, né? É o que a Bíblia nos ensina, né? É. Então, a proposta é com que aquelas pessoas que estejam ali conheçam o Evangelho não apenas pela leitura, não apenas pela palavra, não que isso seja pouco, mas também pelo testemunho do que Cristo fez nas nossas vidas. Por exemplo, fez na vida do Diógenes, do Zinho, fez na minha vida. Por exemplo, eu vou contar um pouco da minha experiência lá. Então, na verdade, esse momento lá vocês vão levar um pouco dessa história de vocês, Sim. né? Para que as pessoas que estão ali também queiram aprender um pouco com a sua própria história, Exato. né? Eu acho que nada motiva mais do que alguém que arrasta pela história. Né? A sua Sim, história, ela foi feita para motivar ou desmotivar na alguém. verdade, a gente, hoje, principalmente nas redes sociais, a gente vê que só vai para frente se você tiver alguma experiência naquilo, né? Sim. Os vídeos, as pessoas que empreendem por meio do meio digital, elas têm que contar a história de vivência, né? Tem que ter um testemunho daquilo ali para poder cativar o cliente. E essa, na verdade, é uma linha muito tênue, né? Porque hoje também existe o mundo da mentira. É verdade. Então as pessoas são muito teóricas, elas são inteligentíssimas para ensinar alguma coisa, mas péssimas para viverem. Verdade. Então tu vê muita gente vazia tentando falar de coisas cheias. E isso se torna muito perigoso. Isso é. Aí se cumpre o que a Bíblia diz. Como que um cego pode guiar outro cego? É impossível. Mas a internet hoje está cheia disso. Eu, por exemplo, eu conto um pouco da minha história. Eu sou nascido no interior do Paraná, numa região chamada Mairá. Mairá é uma cidade de 3 ruas, 4 ruas, hoje deve ter um pouco mais, lá nas margens do rio Paranapanema. Filho de família pobre, meu pai, um homem extremamente bruto da roça, ignorante, capataz de fazenda. Minha mãe morreu com 38 anos de idade, derrame cerebral. Nós éramos 8 irmãos em casa. A maioria foram embora se casando. A minha irmã caçula tinha 1 ano e 10 meses. Eu andava 15 quilômetros com ela nas costas para poder estudar, sonhando ser alguém. Então era 15 para ir, 15 para voltar, com outra criança, uma criança de 8 para 9 anos, com outra criança de 1 ano e 10 meses, nas costas sonhando ser alguém. Então, nesse meu processo, eu vi muita coisa. Com 9 para 10 anos, eu saí da minha casa. Eu estou resumindo, porque é muito longo. Morei com mais ou menos umas 8 famílias no Brasil. Fui abusado sexualmente várias vezes, psicologicamente. Já dormi no mato, comi raiz de árvore para sobreviver, porque não tinha o que comer. Então, a minha vida não começou ontem. Tem toda uma trajetória. Hoje, eu tenho uma esposa, tenho 3 filhas, tenho 3 netos. 2 netinhas e um neto. Sou um homem muito abençoado, muito bem-sucedido. Então, é uma história muito complexa. E eu acho que isso pode transformar outras histórias, porque este é o evangelho através de nós. É o poder do evangelho através de nós. Eu tenho falado muito sobre isso, que nos últimos tempos as pessoas estão se frustrando de uma maneira que daqui a pouco elas não terão mais para onde ir. Porque elas buscam em todos os lugares, assistem palestras, compram cursos, fazem um monte de coisa e depois percebem, meu Deus, a minha vida não mudou em nada. Na verdade, só piorou. Na verdade, eu me endividei. Na verdade, eu gastei. Porque estão buscando apoio em pessoas que estão mais vazias que elas. Sim. Mais vazias que elas. Por que eu falo de abuso e falo tranquilamente? Porque eu fui abusado e perdoei e fui perdoado. Curado. Eu já estive na casa onde isso aconteceu comigo e já comi pão com a família que estava lá. Então, minhas filhas já foram lá. Então, eu já voltei. Eu não tenho problema com o meu passado. Então, quando eu falo para alguém sobre cura, sobre perdão, e aí é um adendo aqui, com todo respeito aos psicólogos, aos terapeutas, aos coaches, todo respeito, tem coisa que só Jesus pode fazer. Não tem terapia, não tem coach, não tem psicólogo que resolve alguns problemas. Principalmente problemas muito relacionados à alma.
Porque é muito fácil, hoje se fala muito em perdão. Você tem que perdoar, você tem que esquecer, você tem que perdoar. E as pessoas ficam usando frases, mas a grande pergunta não é essa. A grande pergunta é como que eu perdoo? Porque só quem está vivendo a dor da traição, a dor da perda, a dor de olhar para Deus e dizer por quê, é que vai poder dizer assim, cara, como é que eu saio disso? Como é que eu durmo à noite? Para onde eu vou? Então foi esse caminho que Deus me ensinou a trilhar. Quando eu realmente perdoei, realmente o Espírito Santo trabalhou dentro de mim, através de uma experiência que eu vou contar um pouco lá hoje à noite no evento, através do que Deus fez na minha vida. Eu vi o meu pai entregar a vida para Jesus, morreu no meu colo, praticamente aceitando a Jesus. Minhas irmãs, todas elas hoje estão bem. A minha irmã de 1 ano e 10 meses, eu fiz o casamento dela na minha igreja, entrou de braços dados comigo. Ela teve um filhinho chamado Davi, é chamado Davi. Eu apresentei ele no altar da igreja. No dia que eu apresentei, o Espírito Santo me lembrou. Lembra de quando tu levava ela numa caixa de Que papel? coisa linda. Agora eu te dou o filho dela para você apresentar. Então eu vi Deus mudar a minha vida. Eu vi Deus restaurar a minha história. Então quando eu falo de transformação, quando eu falo de poder do evangelho, como Romanos capítulo 1, versículo 16, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é filosofia. O evangelho não é a poesia. O evangelho não é uma balela que alguém está usando para atrair ou ganhar dinheiro ou monetizar o nome de Jesus. As pessoas estão monetizando o nome de Jesus para, de alguma forma, eu te contar uma história e arrancar o que você tem. Mas isso não é evangelho, com todo respeito. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho é a transformação de dentro para fora. E aí entra onde eu tenho trabalhado há 20 anos, 21 anos pelo menos, gestão de pessoas. Eu acho não, tá? Com certeza absoluta. Ninguém será bem-sucedido fora se não estiver bem-sucedido dentro. É verdade. Se você não gerir a si mesmo, você não vai conseguir ser bem-sucedido na vida emocional, na vida familiar, na vida espiritual e na vida financeira. Não vai. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, o que eu faço hoje com pessoas, algumas pessoas que eu atendo, é reconfigurar o GPS dela. É colocá-la na rota novamente. É saber fazer com que ela se encontre nesse percurso. Onde ela se perdeu? O que aconteceu com ela? Lembra de Jacó? Jacó sai de casa dizendo para o pai que é Esaú. 20 anos depois, ele está voltando no caminho, no Val de Jaboque, e Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? Caramba, desculpe, com todo respeito, eu cresci na escola bíblica dominical aprendendo que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo, ele tem todo o poder e ele está em todo lugar. Como que um Deus como esse pergunta o nome para alguém? Porque nunca Deus quis saber o nome de Jacó. Deus nunca quis saber quem Jacó era. Deus queria que Jacó soubesse quem ele era. A pergunta é ela: onde tu se perdeu? Quem é você? Porque há 20 anos atrás, tu saiu da casa do teu pai dizendo que era Esaú. Mas quem é você? E aí, quando ele assume a identidade dele, diz: eu sou Jacó, aí Deus disse: nem Esaú e nem Jacó. Serás Israel, príncipe de Deus. Só tem uma forma de ter transformação: quando eu reconheço quem eu sou de verdade. Com Deus não dá para colocar máscara. Com Deus não dá para colocar uma maquiagem, uma roupinha e ir para a rua. Deus sabe quem nós somos. E Ele é poderoso para mudar. Isso é gestão de pessoas e vida espiritual. Não tem como dar errado. Eu tenho visto Deus mudar a vida de dezenas e poderia dizer centenas de pessoas ao longo da minha caminhada. Só que nenhuma pessoa que eu atendo vira ibope de rede social para mim. A maioria delas são confidenciais. E a transformação é entre elas e Deus e eu. E depois elas resolvem o que é fazer da vida delas. Que coisa linda, meu Deus. Não estou aqui por acaso, não, viu? Eu não estou aqui nesse bate-papo com vocês só para trazer alguém, para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir isso aqui. Mas eu estou recebendo muito. Inclusive, Deus me trouxe algumas coisas à memória quando você fez esse relato. Principalmente a questão da fé, porque eu também passei por esse processo de fé quando eu perdi meu filho. Então, Deus me moldou, Deus trabalhou primeiro tudo para poder levá-lo, porque de outra forma eu não resistiria. E Deus me cobra isso, porque eu tenho que trabalhar exatamente isso. Eu tenho que levar essa minha fé para outras pessoas. E é exatamente isso que você falou aqui agora. E você empreender nas redes sociais, como você falou aqui, a rede social ela mostra tudo bonitinho, tudo lindo, tudo perfeito, né? O cenário perfeito e por trás das cortinas talvez está meio sujo. E
Hoje as pessoas veem esse lado do profissional que está bem sucedido ali, vai lá e paga o curso, como você falou, Isso aí. e quer o resultado imediato. E não sabe que tem um processo, que existe um processo, né? Que todos nós passamos pelo processo. Vocês hoje estão aqui contando a história de vocês, você como empreendedor, a sua experiência de vida e hoje pastor, que pode ajudar outras pessoas com o seu próprio testemunho e trazendo isso para o lado do empreendedorismo. Isso é a realidade que a gente realmente precisa ouvir para que a gente consiga continuar diante daquele projeto que a gente tem e não desistir no meio dele e falar, ah, deu certo para fulano, não deu para mim, vou parar. Né? Então, eu tenho que ter a minha história. O meu projeto de empreender, ele tem que ter a minha história também por trás. Isso aí. E eu falo isso para mim também. Eu recentemente iniciei um projeto de empreendedora, mas Deus me deu todo o nome, deu toda diante da minha história. E eu tenho buscado como levar isso, como que eu vou avançar diante disso aí, de que forma que eu vou levar, eu pergunto para Deus, como que eu vou levar a minha fé para essas pessoas conhecerem e saber por que que eu estou aqui, né? Então, hoje esse esclarecimento aqui não foi à toa, não foi para mim também, né? E Deus falou tremendamente aqui comigo nesse momento. Esse é um perigo muito grande, vou deixar o Jorge nos falar, é que hoje nós cristãos, nós monopolizamos a fé, a forma de falar de Jesus. É, Então nós verdade. criamos um método onde a gente acha que aquele método é certo. Olha, Exato. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a sua vida, e é muito mais que isso. É muito mais e muito mais simples que isso. Exatamente. Porque a realidade você já tem ela todinha na sua vida, É isso aí. né? Então, Muito. se prender a isso apenas é tornar Deus um religioso. Exato. Deus não é religioso. Não é. Deus tem filhos espalhados por todos os lugares. Num boteco agora tem um filho de Deus lá. E também é filho. Ele só não Exato. sabe ainda. Só não sabe. Mas ele basta alguém mostrar Jesus e ele vai conhecer. O problema é que hoje muitos falam de Jesus, mas mostram pouco Jesus. E aí se torna perigoso esse tipo de coisa. Ah, tem uma historinha que diz assim que um cara foi, um paraquedista caiu, o paraquedas não abriu, ele caiu em cima de uma árvore. E tava passando um cristão na hora e ele começou a gritar: socorro, socorro, me tira daqui. E o cristão olhou para cima e disse: ah, mas o que que houve que o paraquedas não abriu? Aí ele disse: não, que aí explicou: ah, mas por quê? Ah, mas quando? Aí o cara olhou para ele e falou assim: mas eu vejo que você é crente. Aí ele deu um arrumado na roupa e tal. Eu disse: não, como é que tu sabe? É o meu jeito? Ele disse: não, é que tu fala muito e faz pouco. Eita. E a verdade é que a rede social tá cheia disso. As pessoas postam um versículozinho o tempo todo, texto bíblico o tempo todo. O problema é que quando sai da rede social, a realidade não é aquela. Não é. E muita gente está frustrada, muita gente está machucada, muita gente tá cabisbaixo. E crentes, não estou falando de gente de fora, não. Crentes em depressão, crentes angustiados, crentes pensando no suicídio, porque a vida não se resume à rede social, Não. a comparações, a mostrar algo que nós não somos. Não é isso que se resume. Infelizmente é o que está acontecendo, né? A Muito. maioria das pessoas estão muito focada nisso. E nós todos estamos vivendo esse virtual demais e tirando o tempo que a gente dedicava antes mais para Deus. E a verdade da nossa vida também não está vindo como era para ser. Trazendo o testemunho, trazendo a nossa história, como a história do Diógenes aqui, que me impactou muito, a sua história, então. Então, eu acredito muito que esse evento hoje vai destravar muitas pessoas, né? Esse realmente veio para destravar, Que bom. porque é essa chave que todo mundo prega, né? Quando vai vender um curso. Hoje você vai virar a chave, hoje você vai destravar Isso aí. e nunca destrava, né? Agora, uma história dessa, como vocês estão trazendo aqui, eu tenho certeza. E a parte boa é que eu não vou vender nada. E essa é a parte melhor, né? Então pode ir Vai tranquilo ser. que vai ser destravado, não vai ter que pagar nada para mim. Eu já estou lá. Né, Jorge? Jorge, Verdade. falem um pouquinho também sobre esse momento aí que o pastor acabou de jogar a bola para você aí. Então, hoje a pessoa que quiser empreender, ela tem que entender que existe um desafio muito grande, tá? Empreender hoje, as pessoas, que nem o pastor falou no início, vou pegar ali, vou empreender, vou copiar porque é aquele que deu certo. A receita de bolo não é a mesma.
Não é. Não é mesmo? Primeiro tem que trabalhar bastante. Se dedicar bastante. E segundo, depois conseguir montar uma boa equipe para poder a empresa realmente ter um bom resultado. E E, acreditar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? verdade, isso principalmente, que às vezes a gente acha que por que não está acontecendo agora? Mas existe um processo nisso tudo que as pessoas, que nem você falou, não quer passar pelo processo. Né? Não quer, Quer muitas vezes não quer pular. buscar nem a Deus. Não busca Deus. Então, Vê o desertão e já quer chegar lá do outro acho lado que, sem acho caminhar que por ele, já né? sabe tudo, já não precisa. Então, infelizmente, a gente vê muita gente assim, mais, abre, investe o dinheiro, chega depois, não consegue ter o sucesso e fica frustrado. É difícil. Esse Então, acho que a pessoa vai empreender, primeiro buscar Deus, é, como uma experiência de vida minha, buscar uma cobertura espiritual para poder se blindar em tudo e orientação. Orar bastante e orientação, e depois depende da gente, trabalhar e fazer o melhor, fazer o dever de casa. E tenho certeza que o sucesso chega. É, eu costumo ouvir o Bispo Leonardo, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é conhecido no mundo inteiro. Inclusive, quando você falou de ser conhecido o seu trabalho em 40 Países. países, ele falava isso também, né? Que existia promessa para ele. Então, ele fala muito, todos os dias eu ouço ele fala assim: quem começa o dia orando, termina sempre agradecendo. Né? Então, quando você começa o dia apresentando tudo, quando você começa o seu negócio apresentando para Deus, apresentando tudo para Deus, com certeza você vai agradecer. Se não deu certo, foi livramento. Verdade. Se deu certo, é porque era para ser, né? Então é muito é, é muito voltado mesmo para a questão da fé, do apresentar a Deus e da nossa história contada ali junto. Aí você falando, voltando aqui lá no início de Palmas, quando eu comecei a falar, você falou um pouquinho aí da sua história e eu me lembrei, né? Que no início de Palmas vieram muitos empresários para cá. A gente tinha uma capital nova e com muito mato, muita poeira, que era realmente aquilo que vocês já devem ter ouvido falar. E vieram pessoas de vários lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, todos os estados brasileiros vieram para cá. Muita gente vendeu seu negócio lá e veio investir aqui. E chegou aqui, olhou para o matão, assim, para o desertão, começou, implantou o negócio ali e pensou, acho que pensou, né? Esse negócio não vai dar certo. Eu vou me embora para trás. E muita gente deixou seu negócio, voltou sem dinheiro, porque tinha vendido tudo. E aqueles que acreditaram, esperaram, passaram pelo processo, acreditaram no Estado, hoje estão aqui muito bem de vida. E eu acredito que essas pessoas que acreditaram, com certeza elas tinham muita fé em Deus. Porque do jeito que era, talvez não daria para acreditar mesmo. Eu estou aqui desde o início e vi a poeira levantar, acordei na cama desenhada de poeira, porque não tinha forro na casa. Andei muito de ônibus e cheguei com os cílios marrom. Então, assim, Que coisa. Que coisa. a gente viu tudo isso. Vimos esse lago encher, que era só um rio, e se transformou num belíssimo lago. Não sei se vocês já conheceram. Sim, tivemos ontem. Então, eu acompanhei todo esse processo. E por aí dá para a gente saber que na nossa vida profissional, na vida espiritual, tudo é projeto de Deus e a gente tem que esperar o processo acontecer, né? A gente tem que passar pelo processo, até mesmo para amadurecer, até mesmo para crescer, porque tudo isso faz parte. Com o que Cristo fez, sempre Cristo em primeiro lugar na minha vida, o que ele fez na minha história, para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Porque não há sombra de dúvidas de que se alguém é alguma coisa ou pensa ser alguma coisa, é porque Jesus Tem está Deus nele. na frente. Senão não tem como. Então, falar de Jesus, muita gente já ouviu falar de Jesus, não é essa a questão. Mas eu quero mostrar Jesus através do que ele fez na minha vida. Quem foi, foi. Quem não foi, não tem de novo. Perdeu. Porque, né, para vocês terem ideia, nem no YouTube eu tenho nada gravado assim. Eu disse, o meu Instagram eu abri ele há pouco tempo porque eu nunca gostei. Como eu falei agora há pouco, os meus clientes são bem
como é que eu vou dizer, bem restritos, bem guardados, até porque alguns, se eu falar nome, eu vou expor a pessoa e alguns são pessoas importantes no país. Então eu não posso pegar e expor. Por exemplo, imagina eu dei um sermão de uma pregação para um pastor determinado que é famoso. Aí eu digo que eu que dei a pregação para ele. Ele vai ficar mal depois. Então eu não posso nem expor ninguém, eu tenho que ficar quieto. Sim. Mas tenho certeza que as pessoas serão totalmente poderosamente impactada pelo que Deus, né, através das nossas vidas vai fazer. Ponto. Vou dar uma chave para vocês, então. Olha aí, deixa eu anotar ela aqui. Ninguém destrava ninguém com conhecimento. Que isso, pastor? Não. Só se destrava alguém com direção. Porque o mundo está cheio de conhecimento, que você mais tenha conhecimento. E por que as pessoas não são transformadas, então? Porque conhecimento sem direção vira frustração. Sempre será assim. Quanto mais conhecimento, mais frustração. Toda a gama de conhecimento sem direção, ela só vira frustração. Porque tu quer conhecer alguém frustrado, converse com alguém muito inteligente que não chegou a lugar nenhum. Ele diz, nossa, mas eu sou uma pessoa que estudei tanto, mas eu fiz tanto. E tem gente pior que eu, que chegou a lugares muito maiores que eu, e eu não saio do lugar. A pergunta é, por que o conhecimento não levou ele adiante? Porque conhecimento sem direção gera frustração. Sempre será assim. Pois Se as pronto. pessoas não entenderem isso, ela não chegou a lugar nenhum. A minha chave é a direção. Pronto. E hoje eu vou lá buscar ela, porque o resto eu tenho. Isso aí. É importante. Olha aí, já peguei. Conhecimento é obrigação. Todo mundo tem que buscar conhecimento. Mas só conhecimento. O mundo está cheio. E muita gente está fracassado mesmo conhecendo muito. Verdade. Pode rodar aí e perguntar aos amigos, você vai ver o que eu estou falando. Muito bom, gente. Muito bom, muito rico receber vocês aqui. Eu estou assim impactada com tudo que eu ouvi. E como eu falei no início, isso aqui não é acaso, é propósito de Deus. E já recebi a chave, inclusive, aqui. Está anotada. E eu espero que vocês retornem a Palmas para outros momentos também, para conhecer mais a nossa capital, nosso estado, estarem aqui visitando mais pontos que vocês talvez não tenham ido ainda. E fiquem mais dias aqui com a gente. Aproveita que já estão aqui Vamos amanhã. para conhecer mais, mas voltem Sim, com mais certeza. vezes. Agora que já tirou a impressão aí de aldeia, de mato. Não, na verdade, eu não poeira. tenho impressão mesmo. Mas já ouviu falar, né? Curiosidade de conhecer Palmas, né? E fiquei surpreso. Foi Sim, além da expectativa que eu tinha. que bom. Fiquei surpreso. Muito bom. É um bebê gigante. É, um bebê gigante. Nós estamos recebendo aqui também a doutora Caroline, que é médica. Caroline é o nome da minha filha também. Ó. Olha só, coincidência. É um prazer recebê-la e que tem uma experiência aí para contar também. Então, exatamente isso. Eu falo, a fera move montanhas e, ao mesmo tempo, ela faz a gente, né, definir e ter coragem de atravessar qualquer obstáculo que tem. Então, quando a gente fala, né, o intuito maior a falar um pouco nesse evento para empreendedores foi realmente transbordar e a falar um pouco sobre propósito, que isso muda toda a nossa trajetória em relação às definições de visão e metas que a gente tem no decorrer né, da nossa trajetória. Eu falo que a medicina capilar ela veio como uma complementação, né, do meu trabalho, mas o intuito maior é também falar um pouco sobre o transbordo que a gente pode fazer, a diferença que a gente pode, né, fazer na vida de outro, não só como direcionamento médico, mas direcionamento também do ponto de vista, né, de pessoas, porque a gente nasceu no mundo para servir e quando a gente consegue definir nosso propósito, muda a nossa trajetória de vida. Que bacana, viu? Essa parte que você falou de quando a gente consegue definir, encaixa bem aqui no que o pastor acabou de falar, né? Que você pode ter conhecimento, você pode ter experiência, tudo, mas sem o direcionamento, a gente não chega a lugar nenhum. E esse direcionamento parte também da definição, né? Porque a partir do momento que eu consigo definir aquilo que eu quero realmente para a minha vida, e o direcionamento de Deus, então não tem como dar errado. É verdade. Né? E quando você fala que a medicina pode ajudar pessoas, você na parte capilar, não só na medicina em si, mas na sua própria história. Porque Com eu certeza. acredito que quando você atende um paciente, você tem um bate-papo com ele Com que certeza. vai
trazer algo para ele além da medicina, além do que ele foi buscar ali. Eu falo que é muito simples para a gente fazer diagnóstico, mas quando a gente consegue abordar o paciente como um todo, a gente faz diferença na vida dele. Em relação ao manejo clínico, né? Eu falo a parte emocional, ela tem uma influência direta em relação a tudo, né? Tanto do ponto de vista de desenvolvimento de patologias e a capilar, principalmente, que é o que a gente mais vê. Claro, a gente tem que saber exatamente fazer o diagnóstico certo, mas entender toda a conjuntura do paciente, porque o tratamento e o desenvolvimento que o paciente vai ter em relação a como ele vai evoluir depende muito também do manejo emocional. E quando você fala essa parte do emocional, hoje é um problema que está muito, vamos dizer, amplo, né? Tá atingindo muito as pessoas, é a parte emocional. E a gente, às vezes, Sim. procura um médico para tratar um determinado assunto e quando chega lá, é só o emocional. Tá Exatamente. totalmente abalado. É. E quando você tem na medicina, que é muito raro a gente encontrar um médico que trabalha o espiritual junto, né? Mas é muito Isso é importante. muito bom, é muito importante. Carolina, doutora Carolina, eu até relatei aqui um pouquinho com os colegas que a gente já dialogou aqui bastante sobre um caso meu, né, com o meu filho, que eu passei por um processo desse de tratamento de saúde, depois ele chegou a óbito, mas teve um momento durante esse processo que eu vivi muito a fé, essa parte da fé, que foi quando ele realmente entrou em coma e a minha fé foi lá em cima. Então eu vi o agir de Deus ali, eu falei, ou eu faço ou acabou aqui. E eu busquei. E nesse momento o médico chegou, o médico viu a minha atitude e Deus agiu. Logo em seguida, Deus agiu diante do processo que eu estava passando ali, porque ele estava praticamente morto. E eu não aceitava a morte dele naquele momento, porque Sim. eu queria a salvação dele. E aí eu pedia para Deus, não leva ele agora, eu quero que ele seja salvo. E eu orava, eu clamava na porta da sala de emergência, enquanto o médico chegava. E quando o médico dele chegou, eu falei, doutor, Deus é o médico dos médicos. E hoje o Senhor é o médico que Deus quer usar. Então faça o impossível, porque o meu filho não vai morrer agora. E ele entrou e 3 minutos depois ele saiu. E ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas seu filho voltou e eu estou indo com ele para o centro cirúrgico. Continue suas orações. E quando ele fez a cirurgia, demorou 6 horas, eu estou até contando, isso aqui não estava previsto. Foram 6 horas de cirurgia e quando ele saiu do centro cirúrgico, que veio falar comigo, ele disse assim, eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho era para ter saído com óbito daquela sala e ele voltou. Então, Deus ouviu suas orações, continue orando. E nessa época, ele não, o médico dele, o vascular, não era cristão. Uhum. E hoje eu acompanho ele num grupo de WhatsApp em que ele é cristão. Olha só. E eu falei, olha só, onde é que ele está? Ele mudou o conceito dele, né? E eu vi que ele realmente viu o agir de Deus ali. Porque eu falei, doutor, o meu filho acreditava muito no Senhor, mas ele também acreditava em Deus. E eu creio que Deus vai usar suas mãos aqui. Então, quando eu falo que é difícil a gente ver isso na medicina, né? Porque a medicina estuda tanto o corpo humano que eu não sei. Parece que esfria, né? Não sei. A gente acaba sendo muito racional. E aí, a gente ter um médico cristão que traz esse lado aí para o paciente é muito gratificante, né? É muito bom, é muito inovador. Eu vejo, né, quando a gente consegue entender a importância do equilíbrio corporal, mente e espírito, né, que o espírito é o centro de tudo, é o que nos fortalece em relação a toda a abordagem da parte médica, a gente consegue realmente fazer a diferença na vida do outro que vem no nosso consultório. Independente da gente saber a parte técnica, se a gente não tem um contato, a gente não entende a importância disso. Às vezes a diferença que você poderia fazer na vida do outro não seria a mesma quando você tem Deus dentro do agir ali do consultório.
É verdade. Então é isso que eu vejo como diferente. Eu falo que a medicina capilar, ela veio como um propósito na minha vida. Até falando com o pastor, né, que eu passei para cardiologia também recente. E aí, assim, eu tava nesse dilema de resolver ou não. Mas o que eu tenho visto, né, é que cada vez mais Deus tem confirmando para mim o propósito que ele tinha na minha vida em relação à parte da medicina capilar. Medicina capilar e do transplante, porque é uma área que acaba que a gente, né, consegue ter um contato ao mesmo tempo do ponto de vista capilar e destrincha muito a parte emocional. E essa importância que a gente, né, fala para o paciente, enfatiza para conseguir também fazer um equilíbrio em conjunto, cada vez mais a gente consegue ver o resultado vindo em relação à recuperação dos fios. Então, a gente faz realmente a diferença e tem sido bem gratificante poder, né, levar cada vez mais informação, até porque aqui pro Tocantins é uma área que tem sido, eu falo, né, que a gente tem feito um trabalho de formiguinha, porque nós estamos destrinchando as informações acerca da medicina capilar, que é pouco novo, né, principalmente não só a medicina capilar, mas o transplante, a gente está conseguindo fazer uma agregação maior sobre as informações que a gente tem, então tem sido muito, muito bom. Que coisa linda, muito lindo, viu? E muito bom saber que vamos ter também um profissional dessa área falando nesse grandioso evento, né? Exatamente. E de que forma você pretende levar, além da medicina, a parte do empreendedorismo para esse momento? Eu falo que o médico, ele também tem que ser um empreendedor, né? Se ele não tem essa percepção, e quando o meu tema vai ser sobre abordar sobre propósito, mas no meio disso a gente define nossa missão, nossa visão, nosso valor. E dentro disso tá o ponto principal, que é Deus. Então, assim, qualquer profissional, qualquer empresa, se ela não tem esses 3 pontos muito bem definidos, até a cultura e a reciprocidade que você tem no profissional que está trabalhando dentro da sua empresa, acaba que não entra em equilíbrio. E é o que a gente, a maioria das vezes, vê em livros, vê com outros colegas, né, que acabam tendo contato também com profissionais, né, empreendedores, que são donos de loja, quando eles não conseguem alinhar esse tipo de visão e esse tipo de valor e também de propósito, acaba que as pessoas não sentem a mesma conexão. É verdade, é verdade. Doutora, muito, muito bom mesmo saber que vamos ter esse tema aí a ser abordado. E o que você deixa assim, de mensagem para quem vai participar em relação a gerar expectativas? Porque a gente falou aqui de tanta coisa e o pastor falou assim de forma sobrenatural que o agir de Deus aqui foi grande. Me arrepiei, chorei, fiz tudo aqui já. O pastor Manuel é ousado e abençoado. E o testemunho do Diógenes também foi excelente aqui. Então, eu acredito que lá vai ser um momento ímpar mesmo. De transbordo, único, né? De transbordo. Exatamente. E A expectativa maior é assim, eu falo, né, que a gente vai transbordar sobre o que a gente vivencia e de alguma forma agregar também na vida daqueles que estão presentes para levar o melhor, né, possível de informação e, consequentemente, gerar, né, um momento de paz, de plenitude e também de crescimento pessoal e profissional. que com certeza vai levar muito, porque, como o pastor disse, o que vai ser abordado aqui nesse evento não é diferente de tudo que a gente vê de um curso de coach, de cursos que você compra e se frustra no final porque não tem o resultado esperado. Exato. E quando você participa de um evento como esse, que tem pessoas com histórias realmente verdadeiras que estão ali por trás de tudo até você chegar onde está, com certeza vai gerar, é como o pastor falou, vai virar a chave, vai trazer código. Com certeza. Vai impactar e vai mudar muitas vidas hoje, que é o grande propósito. Com certeza. É transbordar e transformar a vida daqueles que estão ali presentes. É verdade. E assim, interessante que vocês já se conheciam? Não, Como é que foi não programado? conheci aqui. Acho que nós nos conhecemos em Portugal muito rápido. Foi. Tava em Portugal agora em janeiro e a gente acabou se conectando. Mas Através aí do esse querido evento... Maciel, na verdade, o Maciel que é um querido que apresentou. É E verdade. esse evento foi programado com vocês juntos? Ou ela, se por acaso você encontrou que ela vai fazer parte do evento? Então, eu faço uma reunião de mulheres na minha casa. Cada 15 dias, quando eu tô por aqui. E aí, acabou que coincidiu as datas. Aí o Maciel convidou. Por que você não, ao invés de fazer a reunião de sua casa, você vai pro evento, né? E o pastor ia estar lá. O Aureliano, né, que é o dono da Zap Fibras, também estaria lá, que ele organiza também uma reunião desse molde. E acabou combinando. Olha aí. Eu acho que essa é mais uma vez,
Deus mostrando que fé e religião e ciência podem andar junto, Com né? certeza. Essa é a maior prova. Eu acho que Deus ele apenas canaliza o conhecimento de cada um para trazer transformação na vida de outros. Essa É apenas canalizar. Então, Jesus uma vez perguntou assim: o que estão falando de mim por aí? Quem dizem ser o filho do homem? E disseram: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e foram citando várias coisas. Então, esse é o poder da linguagem. O que dizem por aí? O que estão falando? Qual a forma? Ou qual a fórmula? Por exemplo, se você tem um refrigerante Coca-Cola, por exemplo, e eu tomo num copo descartável, ele é Coca-Cola. Mas se ela tomar numa taça, continua sendo Coca-Cola. Sim. Só mudou o recipiente. Se ela tomar num recipiente de ouro, ainda continua sendo Coca-Cola. Porque o recipiente pode ser diverso, Sim. mas a fórmula é a mesma. Então é isso que não pode se perder. Se Deus vai usá-la na medicina, no tratamento capilar, onde quer que seja, é o que menos importa essa questão. O Realmente. importante é que a vida dela seja um canal de bênção de Deus na vida de outras pessoas. E a gente consiga transformar o outro através disso, independente da profissão, né? Ou independente se a gente é né, enfermeiro, professor, empresário, Sim. um médico. Você pode Exatamente. transformar vidas onde você estiver. Inclusive, você falou agora da reunião na sua casa, né? De Aham. mulheres. Exatamente. Esse é um momento que você reúne mulheres para falar Sobre Deus. sobre Deus. Eu falo que não é sobre religião, é sobre um momento de intimidade com Deus. Cada vez mais, quando a gente entende a importância, a gente consegue realmente ter plenitude na nossa trajetória. Que coisa linda. Isso é importantíssimo mesmo. Eu também já vivi tanto isso, de reunir pessoas em casa para falar de Deus. Comecei com a minha família, depois fui chamando o vizinho, depois foi... Isso era direcionado pelo nosso apóstolo, né? Uhum. E os projetos mudaram. Acabou que a pandemia veio e as coisas foram mudando. Mas essa parte de levar, de trazer para um momento único como você está fazendo em casa, é excepcional, né? É um momento que você realmente transforma vidas, que você faz com que as pessoas saiam daquele lugar que ela está para um outro patamar de fé, Com né? De certeza. conhecimento. E leva também a parte emocional, que é o que a gente precisa. Eu costumo dizer que nós somos a mente, né? E aquilo que a mente entende, que é aquilo que a mente obedece, né? A Deus, Exatamente. o corpo faz, né? O corpo é dominado por ela. E por isso que a gente está passando por tantas coisas, né? De depressão, ansiedade e tudo mais. O poder da mente, né? Exatamente. E da inteligência emocional, eu falo, né? Isso cada vez mais vem crescendo e aqueles que têm um pouco mais de percepção do quanto isso é importante. A gente consegue ter um foco maior, né? E uma decisão, sobretudo, muito mais assertiva. É verdade. Até porque o que eu mais vejo de manejo também é pacientes com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, enfim, etc. de patologias psiquiátricas, entrando um pouquinho mais pro lado da medicina, mas que tem relação, se o paciente não consegue lidar com os conflitos internos emocionais, consequentemente, nenhum outro tipo de abordagem vai ser tão assertiva. Mesmo com as medicações. Eu falo que muitas das medicações que a gente usa são paliativas, né? Vamos supor, do ponto de vista psiquiátrico, porque se esse paciente não maneja, não se entende, ele vai continuar. Exatamente. Então tem que se entender primeiro, tem que ter inteligência emocional e tem que ter Deus também, equilibrando tudo, né? Primeiro ponto. Exatamente. Gestão de si mesmo. É sobre falei isso. Gestão de si Quem mesmo. não consegue gerir a si mesmo, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente. Identificar a essência da gente, Exatamente. né? Extremamente importante. Muito bom, gente, receber vocês, saber que nós vamos ter essa riquíssima palestra aí. E agradecer, né, por esse momento de bate-papo aqui com nosso podcast, que vai alcançar outras pessoas. Talvez que o evento já tenha passado, mas que vocês possam retornar. E você que é daqui de Palmas, promova mais eventos como esse. Pode deixar. Traz ele novamente aqui. Tá convidado, meu pastor. Olha aí. Traz ele aqui, faz mais. E com certeza vai chover de gente pedindo isso, viu? Depois desse evento de hoje. Hoje, na verdade, eu acho Reprise. que até por conta da questão de ser uma célula, é tudo muito rápido. Não dá para ser um evento demorado. Então,
ela vai falar um pouco, eu vou falar um pouco. Então, na verdade, nós vamos pincelar apenas, né? Sim, Lá no Rio de Janeiro, pincela. eles falam, dá um beijinho na flor. Não sei como é que vocês falam aqui. Ah, é? É, Você quer Não dar uma conhecia oportunidade esse, não. rápida, diz, dá um beijinho na flor. Então, fala rapidinho. É mais ou menos é assim, mais ou entendeu? menos assim, Então, hoje vai ser um beijinho na flor só e aí no próximo evento fala um pouco mais. Olha É. aí. Mas fica aberto já o convite aqui, né? Pra gente ter outros momentos como esse, com pessoas como você, como Diógenes e você, trazendo aí essa parte da medicina importantíssima com o emocional e com o espiritual, que a gente precisa disso, precisa ouvir isso, e inclusive muitas pessoas que são pacientes, que não trabalham a parte emocional, a fé. Se toda a medicina fizesse isso, eu acho que a gente não teria tantas pessoas doentes, né? Porque a doença mental acho que está dominando mais. Então, tá dominando. Eu falo assim, né? Apesar de eu tenho 27 anos, mas eu brinco que eu tenho 3 anos de carreira, mas ao mesmo tempo eu tive uma série de eventos. Eu formei durante o Covid, né? Eu trabalhei muito em UTI. Então, eu peguei muito paciente grave, fazia transporte aéreo, transporte terrestre. Então, eu vivenciei de perto muita percepções do quanto a fé podia fazer milagre. E situações como a que você citou, acabou que foi recorrente durante a época de Covid que eu vivenciei e que me transformou. Porque a partir do momento que cada vez mais, né, você vê o Deus agindo ali em situações que pareciam extremas, que saem do nosso controle, porque até certo ponto, a gente da parte médica pode, né, intervir, mas tem um momento X que é só Deus. Adeus. E a gente vê a diferença de quando isso, né, o familiar que acredita, o familiar que tem fé, o familiar ou o paciente, né, que não se entrega do ponto de vista emocional. A maioria, né, da trajetória do ponto de vista médico, a gente vê um resultado positivo. Doutora, e você falou aí agora sobre esse período do Covid que transformou a sua vida em relação à fé. Sim. Antes disso, você já tinha fé, já era cristã, já buscava a Deus da mesma forma? Eu vim de uma base evangélica, minha família inteira é evangélica. Então, sempre tive, né, isso muito bem ardente em relação a tudo. Sempre fui... Ele falava isso pra mim, né? Porque ele tomava um medicamento, aí eu falava pra ele, você tá bem? Aí eu orava com ele. Falava, vamos orar pra você ficar bem? Aí eu orava, terminava de orar, eu falava, vamos tomar o medicamento agora? Ele, mãe, você não tem fé, não? Acabamos de orar. Aí eu falava, tá tudo bem. Aí você falou, você tem fé? Lembrei dele na hora. Mas é isso mesmo, a gente tem que alinhar as duas coisas, né? Conciliar também a fé com a profissão, Com porque certeza. senão a gente se perde no meio do caminho e acaba sendo mais racional, como você mesma falou. Exatamente. E eu acho que isso é importante, é importantíssimo a gente ter um profissional da medicina nesse evento, porque ali acho que vai dar uma quebrada de dúvida, sei lá, de quem não crê, de quem não, talvez não seja cristão, mas vai lá por curiosidade e ali vai ver um profissional da área da medicina, um pastor, um empresário, e vai falar, realmente o negócio funciona com Deus. Exatamente. Então, é importantíssimo. O testemunho, ele transforma, né? E acaba também transbordando. Verdade. Mas Bom, gente, se deixar, eu vou ficar aqui falando com vocês até a hora do evento e eu acho que já não apareceu nenhum sinal de corte ali para mim. Vamos continuar? Se deixar, eu falo também bastante, viu? Essa vivência foi também sobre o evento que a gente vai fazer. maravilhoso receber vocês. E eu falo que tudo isso tem propósito. Não é por acaso que eu tô aqui hoje também, que é o meu primeiro podcast aqui. Mas Muito Deus bom. falou muito comigo. Que legal. Muito bom. Estamos felizes Obrigada. com isso. Eu que agradeço também. Agradeço muito ao Maciel, né, por ter sido ponte, querido. A todos vocês, Deus abençoe. Um prazer enorme estar aqui. Tá bom? Muito obrigada. Bom, obrigada. Obrigada a vocês. Fui.